Todo ano, em Las Vegas, acontece o Health, que já pode ser considerado um dos maiores eventos de inovação em saúde do mundo. Hospitais, startups, big techs, seguradoras e investidores marcam presença. Todo mundo tentando decifrar a mesma pergunta: para onde que a saúde está indo? E olha, 2025 trouxe respostas bem concretas. Não estamos mais falando de um futuro distante, estamos falando de tecnologias que já estão dentro de hospitais, de wearables que detectam doenças antes de você sentir algum sintoma, de inteligência artificial que está tirando médicos da burocracia e colocando de volta no cuidado. E tem uma que você provavelmente nunca ouviu falar, que é a oculômica, usar os olhos como laboratório do corpo inteiro, detectar risco cardíaco, Alzheimer, doença renal, tudo a partir de uma foto da retina. Eu estive lá e agora eu vou te contar os 3 insights que eu achei mais impactantes. Não é tudo o que rolou por lá, porque seria impossível cobrir 3 dias de evento em 10 minutos, mas são insights que importam para você entender o que vem por aí. Vamos lá? A primeira tendência é a intensificação do uso de agentes de IA. E antes que você pergunte, não é mais um hype de inteligência artificial, é diferente. Agente de IA é aquele que age, que toma a decisão, que executa as tarefas sem que você precise comandar cada passo. Isso já existe e já está funcionando em hospitais, inclusive aqui no Brasil. Lá no Health, eu vi um painel em que na mesma mesa estavam Google, Microsoft, OpenAI e NVIDIA, 4 Big Techs que estão trabalhando hoje intensamente na saúde. E sabe o que elas disseram? Que a revolução não está necessariamente em criar soluções milagrosas, ela pode estar em tirar o médico da burocracia. Isso porque alguns estudos já demonstram que um médico pode gastar até 28 horas por semana preenchendo documentação. São prontuários, relatórios e formulários, quase meio expediente em tarefas burocráticas. E o pior, grande parte dos dados de saúde ainda não são usados. Eles estão sendo coletados, mas ainda não são utilizados para, de fato, aprimorar o atendimento e o sistema de saúde. Questões como interoperabilidade ainda precisam ser resolvidas, mas esse é um tema para outro episódio. A questão é que os agentes de IA entram exatamente aí. Como que funciona na prática? Imagine o seguinte, você está no consultório, o médico te examina, conversa, orienta, e enquanto isso a IA está ouvindo com o seu consentimento, óbvio. No fim da consulta, o prontuário já está preenchido automaticamente, com a linguagem médica correta, com a codificação certa, tudo estruturado. O médico só revisa e aprova. E tem mais, a IA não só documenta, ela sugere. É a IA funcionando como um copiloto clínico. No painel que eu assisti, apresentaram casos onde a implementação de IA reduziu erros médicos em 2 dígitos, e isso não é pouco. Ela também liberou tempo, os médicos voltaram a ter tempo para olhar para o paciente, para ouvir, para conversar. O que as Big Techs deixaram claro no Health foi: a IA não vai substituir o médico, ela vai ajudar o médico com a burocracia. Eles também disseram que o sucesso não está em ter a melhor tecnologia, está em resolver o problema certo. O segundo insight envolveu os wearables. Você já usa um smartwatch? Algum anel inteligente? Algum app que monitora sono, passos e frequência cardíaca? Pois é, você não está sozinho. 44% dos americanos fazem isso e 80% estão dispostos a compartilhar esses dados com os médicos. Só que tem um problema. Segundo especialistas que eu ouvi por lá, a coleta de dados é imensa, mas a infraestrutura ainda funciona como um molde discado. Mas isso está mudando e rápido. Um dos exemplos citados foi a Oura, aquela empresa do anel inteligente, igual esse aqui que eu estou usando agora. Ela acabou de ser avaliada em 11 bilhões de dólares. Sim, bilhões. E isso não é por acaso. Uma das tendências é migrar de bem-estar para o cuidado clínico. O primeiro passo seria integrando dados com o prontuário eletrônico. O médico acessa os dados do anel direto do sistema. Em segundo lugar, também poderia ajudar nos relatórios médicos. Não é só mais um gráfico bonito no aplicativo, é a informação estruturada que o médico consegue interpretar e usar. O terceiro ponto seria a utilização da IA, que traduz dados contínuos em orientação prática.
Eles compartilharam lá no Health um case interessante de uma parceria com um plano de saúde. A Essence Healthcare, uma operadora dos Estados Unidos, está oferecendo o Oura Ring de graça para os seus beneficiários acima de 65 anos. Por quê? Porque monitorar sono, atividade, recuperação e intervir cedo quando alguma coisa muda pode evitar a internação. E a internação pode custar caro também para o sistema de saúde. Esse piloto foi descrito como incrivelmente bem-sucedido. Outras seguradoras já estão de olho. A próxima fronteira dos wearables, que ainda é difícil, é a leitura de pressão arterial. Mas a FDA, a agência reguladora americana, é categórica. Erro de hipertensão mata, então qualquer alegação clínica exige uma precisão absoluta. Outro ponto é que a Oura lançou um estudo massivo com vários voluntários cobrindo idade, raça, gênero e determinantes sociais. Se funcionar, ela vai conhecer melhor a saúde dessa população e os wearables começam a deixar de ser só wellness. Na lógica de risco, eles vão olhar também para a prevenção e para a intervenção. A lição que ficou é que a gente não precisa de mais dados, mas a gente precisa de dados que movam as decisões. E os wearables só vão conseguir entregar o valor clínico quando integrados ao cuidado, tanto quanto o médico, seguradora, farmácia, tudo isso vai ter que conversar. Senão ele vira um gadget que é bonito, legal de ter, mas às vezes inútil. O terceiro tema é talvez o mais surpreendente, a oculômica, que é o uso dos olhos como porta de entrada para diagnosticar doenças sistêmicas, não só as doenças dos olhos, mas doenças do corpo inteiro. Risco cardiovascular, Alzheimer, diabetes, doença renal, doença hepática. Tudo isso pode ser detectado a partir de uma foto da retina. E por que o olho? Simples, o olho é o único tecido translúcido do corpo. Dá para ver os vasos sanguíneos sem fazer nada invasivo. Ele concentra vários sistemas ao mesmo tempo, vascular, metabólico, nervoso e imunológico. E mais, o olho também é conhecido como a porta do cérebro, ou seja, é possível ver o nervo óptico diretamente. Isso permite detectar sinais de doenças neurodegenerativas antes de qualquer sintoma aparecer. Hoje, é claro, tudo está em estudo. Mais de 270 condições de saúde já têm sinais detectáveis em exames oftalmológicos. Só que até pouco tempo atrás isso era subutilizado, porque o olho humano, mesmo treinado, não consegue captar todos os padrões. Mais uma vez, entra em cena a inteligência artificial. Como que ela funcionaria? Você vai no optometrista, faz um exame de retina, a IA analisa a imagem e devolve não só a informação sobre a sua visão, mas sobre a sua saúde sistêmica. Isso já existe, startups como Toku, Vitase e Retspec estão fazendo isso acontecer. Agora pense comigo com esse olhar futurista. Se o consultório de optometria vira um mini hub de triagem sistêmica, você tem a chance de democratizar o acesso. Seria possível, por exemplo, antecipar o diagnóstico, encaminhar mais rápido e também reduzir o custo com detecção tardia. É claro, a oculômica não vai substituir o especialista, mas ela, obviamente, se os estudos comprovarem, pode antecipar essa conversa. Isso muda a lógica da prevenção. É claro que tem um desafio, um deles é a regulação, que ainda está correndo atrás. Validação científica precisa ser robusta e tem que ter o cuidado para não criar um alarme falso. Mas é uma tendência e é uma tendência clara. O olho pode sim virar uma ferramenta diagnóstica e o futuro da prevenção pode começar pelo oftalmologista. Vários outros temas aparecerão lá no Health. Eles falaram também sobre a crise nos hospitais dos Estados Unidos, que se assemelha à pressão de custos nos prestadores brasileiros. Falaram também de IA no combate à solidão de idosos, inclusive com agentes conversacionais sendo testados em lares de longa permanência. Enfim, foram muitas coisas legais. Eu destaquei aqui nesse vídeo os agentes de IA, os novos passos dos wearables e a oculômica, mas daria para gravar muito mais. O fato é que o Health não é um evento de futuro distante, é o retrato do que hoje já está acontecendo. E a mensagem é clara, a tecnologia que funciona não é a mais sofisticada, é a que resolve o problema real. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual desses temas mais te surpreendeu. Até o próximo Futuro Explica!